E agora a gente recebe para falar ainda sobre este conflito entre Israel e Irã o professor Antônio Henrique Lucena Silva, professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco. Professor Lucena, seja muito bem-vindo ao Jornal Jovem Pan. Quero entender de você também como recebe essas informações que vão chegando a partir do presidente americano, Donald Trump, e também do líder russo, Vladimir Putin. A possibilidade de uma terceira guerra mundial, como disse Vladimir Putin. O que significa isso, professor? Bem-vindo. Boa noite a todos, obrigado pelo convite. De fato, é uma situação muito difícil, né, que a gente não vê ainda qualquer tipo de movimento para que ocorra uma desescalada, e a gente tem esse movimento agora, né, do presidente Vladimir Putin falando de uma terceira guerra mundial, né, se a situação fosse agravar. Recentemente teve uma reunião na ONU em que Israel falou, assim como o Irã, no Conselho de Segurança, né, mas os dois não chegaram a qualquer tipo de acordo, apenas foi uma troca de acusações. O próprio presidente Donald Trump ele deu um prazo de 2 semanas, né, para que houvesse, né, algum tipo de solução diplomática, e lembrando que tanto Israel como Donald Trump têm uma solução maximalista para o caso, né, que seria o Irã ele abandonar completamente o processo de enriquecimento de urânio. Já os ayatolás e todo o governo iraniano não quer essa possibilidade, né, quer continuar enriquecendo urânio. Então, basicamente, nós temos uma condição que ela é irreconciliável, né, fica muito difícil a gente ter e chegar a algum determinado tipo de consenso. Em ciência política, a gente poderia até classificar isso como chamado jogo do galinha. Foi algo que aconteceu semelhante à crise dos mísseis de Cuba de 1962. Por que eu estou falando isso? Porque a crise lá atrás só foi resolvida quando os dois lados cederam de alguma forma. Claro que a gente não está falando de potências nuclearizadas nesse caso. Israel tem bomba, mas não admite que tem, o Irã busca perseguir, mas no sentido do campo das negociações, a questão é muito semelhante, porque a ideia é que um ceda de um lado, o outro ceda de outro, para que se chegue a algum determinado tipo de consenso. Por que é improvável de acontecer no curto prazo? Porque Israel está com o ímpeto da guerra atualmente, né? As defesas iranianas elas estão completamente esgarçadas, né? Então a Força Aérea Israelense vem atacando inclusive os lançadores de mísseis naquela região, e é altamente improvável, mas não impossível, o envolvimento da Rússia nessa recente crise, já que eles estão atolados, né, com a guerra da Ucrânia. E, tradicionalmente, os chineses apenas buscam agir dentro da sua esfera de influência, que é a Ásia-Pacífico, apenas em questões pontuais, em outros pontos. Então, o Irã ele está um pouco sozinho nesse aspecto. Basicamente, o apoio que tem sido dado ao Irã é de retórica, né, e a gente precisa observar quais são os desdobramentos do conflito. Professor Antônio Henrique Lucena, vou trazer os nossos comentaristas para essa conversa. Quem vai te fazer a próxima pergunta é a Dora Kramer. Boa noite, professor. Pelo cenário que o senhor está traçando, hoje, claro, há uma impossibilidade total de acordo, mas eu queria ver se a gente conseguia traçar um cenário hipotético, e se é que é possível isso, né? Quais seriam, hipoteticamente, já que não temos isso na realidade, termos aceitáveis de um acordo de parte a parte? Obrigado por sua pergunta, Dora, porque ajuda a gente a refletir, né, quais seriam, digamos, os caminhos possíveis, e assim como os cenários, né? Então, um cenário seria que o Irã ele abdicasse completamente do seu programa nuclear, que esse cenário ele parece improvável, mas não é impossível. Aí, obviamente, a gente teria, né, uma cessão da guerra nesse sentido. Outro cenário seria Israel, né, chegando a um acordo com os Estados Unidos, Benjamin Netanyahu com Donald Trump, e assim com o Ayatollah Ali Khamenei e outros membros da Guarda Revolucionária, né, de chegar a um meio termo em que o Irã poderia continuar, digamos, enriquecendo urânio, mais ou menos nos mesmos termos do acordo do JCPOA, que era de 3,5%, né, e isso manteria, digamos, essa probabilidade, ou então um terceiro cenário em que não se chega a acordo nenhum, e aí essas 2 semanas que Donald Trump deu
para que houvesse alguma negociação se esgota, e aí, obviamente, você tem um envolvimento direto dos Estados Unidos na guerra, fazendo o lançamento das famosas GBU-57, né, que são aquelas bombas bunker buster, para atingir as instalações de Fordow e assim como de Natanz, onde estão algumas das centrífugas que fazem o enriquecimento de urânio. Então, esses são de alguns aspectos que a gente pode considerar. Teria outro, Dora, que nós poderíamos aventar, que seria uma queda do regime iraniano. Mas, atualmente, no curto prazo, eu vejo como muito difícil de se concretizar, apesar de que houve um grande avanço, né, e houve financiamento para o Reza Pahlavi, né, que é o rei herdeiro, né, da Pérsia, para que houvesse mais, digamos assim, uma aceitação perante a população iraniana, mas ele tem basicamente muito apoio no chamado Tehran-Ingles, né, que são os iranianos que moram em Los Angeles, né, e são favoráveis à queda do regime iraniano. Mas em outras comunidades, e até mesmo dentro do próprio Irã, ele não tem muito apoio. E a Guarda Revolucionária, desde 1979, assim que assumiu o poder, ela foi extremamente eficiente em acabar com qualquer tipo de dissidência interna, inclusive em ambientes externos, né, que pudesse, digamos, ameaçar o regime. Então, fica difícil até mesmo articular com qualquer força dentro do próprio Irã, né, para que houvesse uma queda do regime, que aí, obviamente, geraria um novo movimento, né, político dentro do país. Professor Antônio Henrique Lucena, nós temos tempo para mais uma pergunta, uma rápida pergunta. Quem vai te fazer é o nosso convidado, nosso comentarista especial, professor Furriela. Boa noite, Lucena. Você acredita que essa aproximação recente de Israel com diversos estados árabes, como, por exemplo, a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, tem feito com que o Irã também fique mais isolado do que no passado, onde ele se aliava a outros estados da região contra Israel? Obrigado, Furriela, por sua pergunta. É sempre bom encontrar você aqui. Veja bem, concordo em gênero, número e grau com o que você coloca, que isso tende a reforçar justamente o isolamento que o Irã tem. A bem da verdade, vários países árabes não gostam do Irã, principalmente por causa, né, do uso de proxies que o Irã faz com relação a outros países, o que termina colocando, né, a própria segurança dos países árabes em risco, notadamente a Arábia Saudita, né? E lembrando que vários países árabes se enfrentam indiretamente, né, com os iranianos, como foi no caso da Guerra Civil Síria, recentemente no Iêmen. Então, essa é uma situação extremamente difícil, né, que a gente pode colocar. Né? Então, e lembrando o seguinte, de acordo com a narrativa israelense e até para alguns países árabes, o Irã ele é a cabeça do povo que tem os seus tentáculos, que aí esses tentáculos seriam o Hamas, os Houthis, Barra Ansar-Allah, o próprio regime sírio de Assad na época em que ele estava no poder, né, e esse financiamento, né, terminou gerando, né, uma série de irritabilidades dos países em relação ao próprio Irã. Então, é como se aquela sinceridade do chanceler Merz, da Alemanha, dizendo que Israel está fazendo, né, digamos assim, o papel sujo, né, que os outros países gostariam de fazer, né, mas não tinham coragem. Então, silenciosamente, alguns países árabes estão torcendo contra o Irã, mas eles, obviamente, eles não podem verbalizar isso, até mesmo porque a população civil tem uma visão muito negativa de Israel, dos Estados Unidos. Né? Então, até mesmo no ataque de 7 de outubro, né, que o Hamas ele deflagrou contra Israel, foi justamente uma forma de melar os acordos de Abraão, que foi que você mencionou. A própria IDF ela conseguiu extrair documentos de Gaza que confirmam essa teoria, né, que nós tínhamos depois do início do conflito. Então, de fato, né, você tem exatamente essa ação e, além do plano diplomático que você mencionou, e a gente está abordando aqui, no plano prático, até mesmo existe uma aliança militar informal para defender Israel dos ataques iranianos, como a gente pode ver com a Jordânia atuando para abater uma parcela de mais de 1.000 drones Shahed 136 que foram lançados contra o país judeu. Então, esse é o cenário que a gente tem que
ajuda a entender e reforçar a compreensão desse isolamento do Irã. Professor Lucena, eu quero te fazer uma última pergunta, rapidamente, a respeito deste bate-boca ocorrido na reunião do Conselho de Segurança da ONU entre os representantes de Israel e do Irã. Isso minimiza ainda mais a possibilidade de qualquer solução vinda do Conselho de Segurança da ONU? Sem dúvida, né? E eu vejo esse bate-boca como uma forma de cada lado apresentar a sua narrativa, né? De um lado, tanto de um lado como do outro. Né? E lembrando que o Conselho de Segurança das Nações Unidas é o único órgão que tem poder vinculante, né? O que ele decide passa a valer como lei internacional. Mas por causa das diversas posições, e aí principalmente, né, as alianças, né, que a gente pode detectar, como os Estados Unidos, com Israel e outros países, fica muito difícil de que a gente tenha um acordo, pelo menos, né, nos próximos dias, e a tendência realmente é que o conflito ele ainda continue acontecendo, já que Israel tem como objetivo muito claro continuar degradando, né, as forças iranianas. Tá certo. Quero agradecer demais a participação, mais uma vez conosco, do professor Antônio Henrique Lucena Silva, professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco, participando conosco aqui do Jornal Jovem Pan e participando neste fim de semana, da edição deste fim de semana, do JP Internacional também. Professor Lucena, muito obrigado, sempre um prazer te receber aqui. Muito obrigado, meu caro Nelson, obrigado pelo convite, envio um forte abraço a todos os ouvintes e foi uma satisfação estar aqui com a Dora e também com o Furiela. Até mais.